E naquela época era madeira, que era o que as pessoas podiam construir, né? Hoje não, hoje é tudo material, né? Madeira virou coisa rara, né? Então, as casas de madeira estão realmente em extinção, né? Todas as casas tinham uma área, né? Aqui era uma rua, assim, aqui passava boiado, aqui o serão ali tinha uma cachoeira, né? Tinha bastante árvores, né? Não era assim, era plano, tinha bastante pé de frutas, né? Pé de abacate, pé de aqueles caqui tomate, tudo, né? Então as crianças vinham tudo aqui na minha casa, né? Então fazia aquela festa, né? Então que as frutas chamam, né? Sábado e domingo era diversão pra gente, né? A gente pulava corda, jogava bola, tudo mais, brincava, fazia fogueira, né? Quando na festa junina, aí todos os vizinhos a gente se reunia, né? Ia procurar lenha lá no zerão, outro fazia aquelas fogueironas, né? Aqui tem muita história aqui, né, do passado aqui, a maior parte, né, de vez em quando eu encontro uns que hoje estão, né, morou, aí eles lembram, ai, que saudade das fogueiras. Então, por enquanto, eu estou feliz aqui. Não, o bairro não mudou muito não, viu? O bairro continua do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi aqui onde que é a Inesul agora, né? Que quando a gente mudou aqui não tinha nada ali. Lá é uma das mais antigas. Eu acho que é uma das mais antigas. Essa daqui foi construída em 64. Eu não sei quantas pessoas morou, se foi só um dono só. Do jeito que a gente entrou, a casa está aqui. A única coisa que a gente procurou preservar, já não mudou nada. A estrutura da casa, o que tinha, a gente conserva, porque a gente paga aluguel, então você tem que manter, né? O proprietário já falou que por ele eu fico aqui do resto da minha vida, né? Mas a gente nunca sabe, né? Os proprietários, os pais ou os avós vão falecendo, estão indo embora, então os novos que estão vindo acham que não precisa preservar aquilo. Cada esquina está saindo uma farmácia, não é? Tinha uma outra ali, não sei se vocês desceram aqui na Flórida, acabaram de demolir ela, não tem mais. Aqui do lado aqui tinha uma outra também. Então as casas de madeira praticamente tá acabando. Aqui na Uruguai tinha duas de madeira, acabou também, né? Então estão acabando com as casas de madeira. A arquitetura nossa tá indo embora. Porque a cidade não tem passado, não tem história, né? Não, eu vou morar na casa de baixo. Mas acho que meu pai comprou aqui entre 70 e 80. Aqui, antigamente, eu acho que era uma casa de uma família indígena. São três datas, né? Essa, da esquina e a do lado. Ficou só a da esquina. A do lado e a dali, eles demoliram e tudo ali agora é estacionamento. Até agora são duas casas no quintal, mas antes eram três. Então, uma meu pai demoliu para fazer uma garagem e tal, para ficar mais espaçoso o quintal. E o legal também é que sempre tinha aniversários, festas, tem fotos. E dá pra ver como a casa era diferente nessas fotos. Tanto na questão da pintura, que meu pai fez uma pintura nela 10, a pessoa fala assim, por que não destrói, faz uma alvenaria e tal, mas é um marco da cidade, né? Principalmente esses bairros mais antigos. Né? Madeira boa, né? Madeira de peroba, não é aquela madeirinha que sai. Nem por enquanto eu não tenho interesse para vender. E o pessoal vinha aqui querendo comprar para construção de prédio. Até, a gente dá 2 apartamentos para vocês, mas meu pai nunca quis comprar. Sempre quiser vender, né, na verdade. Eu nunca quis vender a casa. Por enquanto não está à venda. É uma coisa antiga, sei lá. Tinha costume de alvenaria, era madeira. E a gente pretende continuar morando aqui. Como diz meu pai, é uma relíquia. Se eu tiver de pé, esse rancho não vai ser derrubado. Agora, a hora que eu for, aí eu não sei o que acontecer. O bairro aqui melhorou no sentido e atrapalhou o encontro. Eu, quando vim pra cá, minhas crianças jogavam bolinha na rua aqui, ó. E hoje se eu mudasse aqui hoje, tivesse crianças pequenas, eu não posso ficar na rua. Porque essa rua, Mapá, ela não tinha ligação com a zona. A quadra só tinha três propriedades lá na Belém, essa quadra da frente. Pra cá era o barracão e essas duas casas
tipo casa de fazendeiro. Minha mulher vendia lanche na rua, carrinho. Foi quando passei pra cá, montei aqui na frente. Tem uma barraquinha, ficou aí 6, 7 anos. Hoje ela cansou, eu também cansei. Trabalhei no madeireiro, eu tirava madeira para levar pra serraria. Peroba rosa, cedro, canelinha, a canelinha e o cedro é aproveitado para moto. E a rosa fazia as casas. E eu fiquei nessa vida aí 3 anos, então passei a dar valor num pedaço de madeira. Os tipos de madeira tradicional do Paraná é duas coisas, é a peroba rosa e a araucária, nosso primeiro. E esses dois aí, o Paraná ainda tem um pouquinho de araucária, mas peroba só nos bosques, né? Como fazia estrada só para tirar a peroba, não interessado no mato, né? Ali é tudo madeira, tudo, até da esquina, todo, não tinha ninguém. E era só peroba e gurucaia, tudo, mas a maioria é peroba, porque dali são tudo peroba. Aqui tem que é misto, misturado, que foi a prefeitura que arrumou. E aí, meu pai fez com ele. Mudemos aqui 19 de dezembro de 1962. De 62 não, para 63. A rua, quando eu vim para cá, nessa data aqui, a paralelepípedo, que eles, para poder fazer os asfaltos na rua, eles jogaram em cima das paralelepípedos. Você pode pegar aqui, ali que você vê a cidade todinha. No centro, a maioria deles são com as pedras quadradas. Você pode ver que de vez em quando está saindo alguma de batata do asfalto. Eu quero que eu gosto. É onde meu pai e minha mãe me educou tudinho, como é que não? Onde que meu pai deixou um pedacinho para não, para que não? Tem que dar valor para ele. A gente mora aqui desde 99 para 2000. Tudo tem uma história e vem se perdendo ao longo dos anos. Então, eu acho assim, quando você vê uma casa de madeira, você vê tudo a gente tentando manter esse rústico, manter o antigo, é um pedaço da história. Eu tenho ótimas lembranças, porque essa casa, para mim, ela representa a família. O dono da casa, ele comentou com meu pai que venderia somente se fosse para o meu pai, porque a vontade dele era ficar na casa até ele morrer. Então, ele faria o valor mais barato da casa para o meu pai conseguir comprar. Quando a gente comprou ela, ele comprou alguns anos atrás e não tinha passado para o nome dele. O meu pai, quando ofereceram para ele para comprar, ele foi ver para financiar e o banco não financiava, por ser 2 casas e uma de madeira. Aí o meu pai foi procurar o consórcio falou que dava para estar pagando a casa, né? E aí ele fez o consórcio e Deus abençoou que a gente ganhasse uma moto. E essa moto era exatamente os 5 mil que a gente precisava para terminar de pagar o dono da casa. Meu pai pagou o dono e alguns meses depois o dono acabou falecendo. Acho que ele só estava esperando mesmo a gente concluir. Então, assim, o meu sonho também é não sair daqui. Eu nasci aqui, estou com 64 anos, né? Só que eu saí daqui, eu casei, né? Fui para outra cidade e agora retornei para cuidar da minha mãe, né? Pela a idade dela, ela precisava de ajuda, eu vim ajudá-la. Mas é em torno de que minha mãe reside aqui praticamente quase 80 anos. Isso aqui que eu conheço da história, né? Era do meu avô, né? Um dos pioneiros aqui da região e que veio, né? Espanhol, veio para cá, migrou para cá, para o Brasil e veio parar aqui em Londrina, na época, até onde eu sei, Londrina praticamente nem existia, era toda mata, né? E minha mãe herdou esse terreno, parece que com essa casa recém-começada, e ela casou-se com meu pai ajudou a construir. E uma exigência do meu avô era que
a pessoa que supostamente fosse ser o esposo das filhas dele, tinha que saber construir. Tem um pé de manga ali no fundo que foi plantado pela minha mãe e meu avô. E ele continua florindo, dando manga, produzindo até hoje. Porque aqui tem uma história, aqui tem uma vida, né? E a hora que essas tábuas começarem a serem desmanteladas, jogadas como não fosse nada, também uma história está se ruindo. Essa casa foi construída em 1956 pelos meus pais. Eu morava numa outra casa, e meu pai morreu há muito tempo, minha mãe há pouco tempo, né? E meus irmãos me chamaram para tomar conta da casa. E apesar de muito bem feito as casas, as telhas desciam, né? Porque as telhas eram engastadas em ripas. Ripas são 1 centímetro de espessura, né? Então, a telha descia, até que aperfeiçoaram, né? Fizeram um ripão que é de 2 centímetros, né? Essas coisas, por causa da trepidação do trem. E não tinha maquinário nenhum elétrico, né? Tudo era desse jeito, né? Em tipo, feito acabamento dos cantos com enxó, né? E acabamentos com formão, né? E o pai do meu pai, ele era carpinteiro. Mal media e sabia que aquele era o comprimento, aquele era a altura, né? Montava toda a estrutura no chão e erguia lá com a corda e dava certo. Hoje não tem mais carpinteiro desse tipo. Comecei a morar em 55 quando foi construída essa casa, em 1955. No começo, era uma boa parte era moradores de japoneses, entende? Japoneses descendentes. Vila Shimabukuro, chama-se, né? É nome do meu tio, sobrenome do meu tio avô. Antes ele vendeu, era uma chácara. Aí que chega uma hora que a cidade vai avançando, você tem que acabar vendendo ou loteando. Foi o que aconteceu. E na época, não se falava em casa de alvenaria. Casa de alvenaria era coisa, talvez, na cabeça do povo, era coisa de ricos, né? Então, e na época, que era mais em conta e tinha mais facilidade de comprar, era madeira de peroba rosa. Adoro morar aqui, conheço todos os vizinhos, todo. Um bom lugar para se morar. Eu não pretendo, não pretendo sair daqui, não. Só você, minha família, vamos dizer, me obrigar, né? Aqui tem história. Tem história. Eu vi construir essa casa aqui. Eu estava só no hotel até que limpasse aqui e construísse uma casinha. Assim que fizeram. Aí eu vim, e justo aqui no quintal, onde tem a casinha aqui, tinha um pé de gabiroba. Naquele tempo não tinha nada, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha nada, não tinha nada. Banheiro era lá fora, um buraco feito com uma casinha, não tinha nada dentro. Era isso só. Em 47. Nós se casamos no começo do 47 e no 47 fizemos tudo isso aqui. Essa data do lado aqui na academia tinha 3 casas, 2 na frente e uma. Foi demolida não faz muito tempo, porque estão demolindo muitas casas de madeira, né? Mas eu sempre procuro consertar as minhas, conservar, sabe? E às vezes eu plantava verdura assim, né? Eu tinha cada verdura bonita. As vizinhas, né, não tinha ninguém, vinha tudo comprar em casa. Às vezes tem gente que quer comprar a propriedade, né? E eu falei, não. E eu sempre gostei de casa de madeira, e eu fico com a casa de madeira até onde eu vivi.